Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade com o assunto de componentes de entrada de dados do Flutter, que é o assunto que a gente começou a ver no vídeo anterior. Então no último vídeo a gente falou bastante do text field, vimos vários atributos que a gente pode estar configurando nele e vimos como a gente vai recuperar o dado que é digitado pelo usuário. A gente viu que a gente pode estar fazendo isso através de alguns eventos, né? O onChanged e o onSubmitted, e a gente pode estar também utilizando o atributo de controller para a gente conseguir recuperar esses dados em qualquer método que a gente utilize em outros widgets. Nesse vídeo a gente vai estar focando nos próximos componentes, começando com o checkbox que eu cheguei a comentar no final do último vídeo. Então pessoal, antes de começar, não deixa de se inscrever no canal para você estar acompanhando os vídeos que eu vou estar publicando sobre programação em dispositivos móveis, né, e programação em Flutter. E se você não viu o vídeo anterior, eu já estou deixando aqui o link na descrição e no card para você estar acompanhando essa primeira parte do vídeo, que é onde eu já monto o projeto que a gente vai estar continuando com a introdução de novos componentes de entrada de dados. Então é bom você estar assistindo esse vídeo para você já configurar o projeto direitinho lá no VS Code, que a gente vai dar continuidade nesse vídeo, tá? Então vamos começar a ver aí como a gente vai estar introduzindo os próximos componentes. Ó, então aqui voltando lá nos nossos slides, né, a gente vai ter o checkbox, que é o próximo componente que a gente vai estar vendo. O checkbox, ele é uma caixinha, né, um quadradinho, onde a gente vai marcar alguma opção, né? Algum item que a gente vai querer selecionar. Então, normalmente, quando a gente quer dizer algum assunto que a gente gosta, né? Por exemplo, um cardápio, né? Eu acho que o cardápio fica mais visível. Quando você vai selecionar o que você quer pedir no restaurante, você vai selecionando os itens que já vem ali no menu. Então, o checkbox ele tem essa ideia, né? Você vai ter vários itens e você quer selecionar marcando uma caixinha. Então, a gente vai estar utilizando esse widget. Por padrão, ele vai ter pelo menos dois atributos. Ele precisa estar definindo o value dele. Então, como ele é uma caixinha que você marca e desmarca, ele vai ser um valor booleano, né, de true e false. E a gente vai ter o método de onChanged, que ele vai receber uma função anônima com um valor que foi marcado ali, checado, né, pelo usuário. E aí, a gente vai, então, nessa função anônima, fazer a ação que a gente quer, né? Vai executar ali o que a gente vai querer. Então, vamos estar exemplificando, né, o uso do checkbox lá no nosso projeto que a gente começou na aula passada, né, no vídeo anterior. Então aqui, só para a gente ver, né, ainda está até aqui o projeto rodando, a gente definiu então dois text field com o botão de cadastrar. Então repare aqui que a gente está exibindo lá no terminal os valores retornados pelos controllers, que a gente vai continuar a partir daqui, tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai ter lá no nosso scaffold, a gente vai ter um column, que é onde a gente está colocando todos os nossos widgets. Então, a gente já colocou dois text field e um elevated button. Então, o próximo elemento que a gente vai estar vendo vai ser o checkbox de fato. Então, o checkbox, ele já marcou aqui que ele precisa definir os atributos do value e do onChanged. Então, o value aqui que eu vou estar colocando, eu vou colocar como true mesmo, tá? E aqui eu vou ter uma função anônima que vai ser executada quando a gente ter o evento do onChanged, né? Quando a gente mexer lá no onChanged, né? Mexer na caixinha, ele vai chamar o onChanged para executar alguma coisa. Então, o que ele precisa receber como entrada? O valor que vai ter no checkbox. Qual que é o valor dele? É um valor booleano, né? A gente definiu aqui o valor true, então aqui vai ser um booleano. E aqui vai ser um atributo val que eu vou colocar. E aí ele vai estar ainda dando um erro aqui, porque ele pede que esse valor, ele tem que receber também o valor nulo. Então, para receber o valor nulo, na versão atual aí do Dart, a gente precisa, na definição de qualquer variável, colocar uma interrogação. Então, deixa eu ver aqui qual que é o botão de interrogação. Achei. Então, um booleano com interrogação significa que ele vai receber os valores true e false normalmente, mais o valor nulo, que você inicialmente, né, quando carrega a tela, você não tem nenhum valor, né? Ele vai estar nulo. Um usuário marcando ou desmarcando, ele vai atualizar para verdadeiro e falso. Então, para a gente ver essa atualização, eu vou estar printando qual que é o valor do checkbox. Então, aqui para a gente saber que lá no console da gente vai ser o checkbox, eu vou passar esse valor, e aí eu vou passar então esse val aí, que é o argumento de entrada da função do onChanged. Então, feito isso, vamos estar atualizando a nossa aplicação. Vamos colocar aqui o debug console para a gente ver
que vai ser marcado. Então repare aqui, ó, que ele já está marcado, esse quadradinho aqui. Então uma vez que eu clico, ele está chamando, mas só que ele sempre chama como falso, né? Porque o que esse onChanged faz? Ele vai mudar o valor atual, tá? Então o valor atual é verdadeiro. Quando eu clico no onChanged, ele vem então com o valor falso. Só por que ele não está fazendo nada, né? Ele não está atualizando, ele não está desmarcando aqui na tela. Porque eu não pedi para que o estado da minha tela fosse atualizado. Então repare que aqui eu só chamei, né, e printei a informação na tela. Para ele desmarcar o checkbox, eu tenho que redesenhar a tela. Então, para a gente conseguir fazer essa atualização, o que a gente vai ter que fazer? Então, primeiro, como a gente vai querer ter mais de um valor no checkbox, a gente precisa guardar esses valores em algum atributo da classe do HomeState. Então, eu vou estar criando um atributo aqui em cima da nossa classe, e aí esse atributo vai controlar o valor do checkbox. Então, ele vai ser um booleano, que vai permitir o valor de nulo, tá? E aí eu vou chamar ele de val checkbox. Pra gente saber que é o valor do checkbox que a gente vai estar configurando, e aí ele vai começar com true. Então, feito isso, eu vou pegar essa variável, né, esse atributo que a gente criou, e ele vai ser, então, apontado aqui no value do checkbox. Então, agora, né, esse value eu consigo mudar. Se eu atualizar o val checkbox, ele vai mudar o valor aqui do meu widget. E aí, para que esse valor ele seja atualizado de fato, eu preciso chamar um método para redesenhar toda a minha tela. Então, para eu conseguir mudar a minha tela, ter novos estados, né, eu preciso que a minha tela seja um stateful widget, como a gente definiu lá no vídeo anterior. E aí, através do stateful widget, a gente vai ter o método de setState para atualizando o valor do estado. Então, eu vou usar o setState atualizando o valor do checkbox, que vai ser igual ao valor que é o argumento de entrada do onChanged, que vai ser o valor de val. Então agora eu vou estar atualizando o valor do val checkbox e eu vou com o setState estar redesenhando a tela. E aí com isso eu vou conseguir visualizar aquela caixinha desmarcada lá na nossa tela. Então já atualizei aqui o app, limpou aqui o debug console. E agora, para a gente ver esse teste, deixa eu colocar aqui do lado. Então, clicando agora no checkbox, ele desmarcou, ele redesenhou. E aqui a gente printou qual que é o valor atual. Então, agora está falso. Vou clicar novamente, ele vai mudar para verdadeiro. E aí ele marcou o checkbox e foi aqui para o verdadeiro. Então, para a gente utilizar o checkbox, a gente vai ter que utilizar sempre lá no onChanged, vai ter que definir o que vai ser modificado, vai ter que definir um atributo que vai controlar o valor do checkbox. Então agora a gente vai estar vendo como a gente consegue estilizar, né? Colocar aqui um título para esse checkbox, que nem a gente viu no text field, né? No text field usou decoration para colocar uma label, né, no campo. Então aqui no checkbox ele não vai ter um atributo que nem no text field, mas ele já tem umas classes que a gente pode estar usando, né? Que eles vão ser widgets já customizados, né, pré-customizados com títulos, entre outras informações que a gente pode deixar no checkbox. Então, no checkbox, a gente vai ter um outro widget que é o checkbox listStyle. Então, esse listStyle, ele vai ser, além do checkbox, ele vai ter outros atributos que a gente pode estar definindo para customizar e estilizar o nosso checkbox. Então, ele vai ter o value e um change, como a gente viu anteriormente. E agora eu vou estar colocando um título nesse meu checkbox, que ele vai ser um texto. E aqui, pessoal, eu vou estar definindo um cardápio. Então, por exemplo, aqui no cardápio a gente vai ter um churrasco, tá? Então, já fazendo isso, a gente já começa a ver a diferença. Então, no checkbox de style, ele já define aqui um tamanho de fonte. E aqui, repare, ó, que ele representa tudo isso. Ele já tem esse efeito, né, de você passa o ponteiro do mouse, ele fica cinza. Então, ele já vê que ele é um item de uma lista que você está selecionando. Tá? E aí, para atualizar esse checkbox, é a mesma função que a gente viu anteriormente. Tá? Eu posso marcar e desmarcar o churrasco. Então, a gente tem essa customização. E aí, alguns atributos desse checkbox listStyle que a gente pode usar, a gente pode ter, por exemplo, aqui um subtítulo, que vai ser um texto também. E aí eu vou botar aqui melhores carnes.
Além disso, eu vou estar configurando algumas cores, tá? A gente pode ter o que a gente chama de Active Color. Aqui no Active Color eu vou botar vermelho para vocês verem como que isso é afetado. Então, o Active Color, ele é específico para a caixinha, tá? Então, se você desmarca, a cor da caixinha, ela é cinza, né? Padronizada. Marcou, ela fica vermelho. Então, você pode definir a cor da caixinha somente quando ela é marcada. E o subtitle, né? O subtítulo, ele vem aqui embaixo já, num formato mais claro, né? Um cinza mais claro do que o do título. Outros tipos de atributos que a gente pode estar usando. A gente pode estar usando também um atributo que ele vai definir o título, né? Quando você seleciona o Active Color, ele só funciona para a caixinha. A gente, se quiser selecionar também o título, a gente vai ter que usar o atributo Selected e marcar como True. Então, quando a gente faz isso, ele vai pegar a cor do Active Color e vai aplicar também no título e no subtítulo. Então, aqui repare que ele já deixa padronizado, né? Independente se você marcou o item ou não. Outro tipo de atributo que a gente pode ter é o Secondary, que ele permite você estar colocando várias outras configurações secundárias na sua lista, né? No seu item. Então aqui a gente vai ter um exemplo onde eu vou colocar um ícone. E aí eu vou colocar aqui um ícone de maisinho, só para a gente testar, mas só que nesse icons aqui, esse icons, ele é tipo um enumerator. Então ele vai ter vários tipos de ícone que a gente pode usar, tá? Então isso aqui já são ícones pré-definidos do Flutter. Aqui eu vou querer algum que representa uma adição. Eu vou pegar o add, caixinha de adição, esse add box. Então fazendo isso, o que ele vai mostrar aqui na tela? Ó, ele vai mostrar essa caixinha de adição aqui na frente. Então você tem vários outros ícones que você poderia usar. Deixa eu ver aqui um outro exemplo, vou mostrar para vocês. Vamos usar esse add alert aqui para ver. Ó, add alert já fez um sinalzinho de sino, né? E aí tem vários outros ícones que vocês podem estar configurando. Então vou voltar aqui para o box. E aí a gente tem essas opções para a gente estar lidando. Tá? Então só para a gente ver mais um exemplo, eu vou colocar um outro checkbox que vai ser um outro item ali do menu do cardápio, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar um omelete. Omelete. Aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar molho branco. Tá, tô inventando aqui, tá, gente? Nem sei se faz sentido aqui, mas só pra gente ver mais um exemplo. Então a gente, assim, ó, o que acontece? A gente vai ter outros itens e aí cada item ele precisa ter o seu próprio valor. Então repare que como eu não modifiquei o valor, se eu marcar e desmarcar o mesmo item, ó, os dois marcam junto. Por que isso acontece? Porque eu estou definindo no campo value desses dois checkboxes o mesmo atributo, que é o vol checkbox. Então, para a gente ter checkboxes que vão funcionar de maneiras diferentes, a gente precisa ter um atributo para cada um. Então, para a gente fazer esse exemplo, eu vou criar aqui um outro vol checkbox, vou colocar aqui do lado mesmo, esse vai ser o vol2 checkbox. Então, é o segundo valor do checkbox. Então, esse vol2 checkbox eu vou estar configurando lá no checkbox de omelete. Então agora, no segundo checkbox, licitar, eu vou atualizar o valor. E aí, no set state dele, eu vou atualizar para o vol2 checkbox. Então, feito isso, se a gente for agora renderizar aqui a nossa aplicação, né? Desmarquei o churrasco, só o churrasco foi desmarcado. Desmarquei o omelete, só o omelete foi desmarcado. Marquei o churrasco, marquei o omelete. E assim por diante. Então o checkbox, ele normalmente é um componente de entrada de dados utilizado quando a gente vai ter uma lista de opções que o usuário pode escolher, e ele pode escolher mais de um item nessa lista. Então agora a gente vai estar vendo um outro tipo de componente, que é quando o usuário ele só pode escolher um item dentro de uma lista. Então o exemplo para isso é quando ele vai dizer qual que é o sexo dele no cadastro, né? Normalmente quando você tem o seu gênero, né, o seu sexo, você vai escolher se é masculino ou feminino. Você não pode escolher os dois. E aí, para ter esse componente, ele normalmente é uma bolinha, né? A gente chama esse componente de radial, né? Um radial bump. Então, para utilizar esse componente que só permite selecionar um elemento de uma lista, a gente vai ter um radial. Então, ó, o próximo vídeo que a gente vai estar vendo é um radial. E nesse radial ele vai ter o mesmo funcionamento do checkbox. Ele vai ter um valor
que o valor aqui, ele pode ser qualquer coisa, tá? Não necessariamente precisa ser booleano. Então, eu vou estar fazendo um exemplo de masculino e feminino. Então, o primeiro valor vai ser para representar o item masculino. E aí, eu vou ter aqui o método de onChange, né? O evento de onChange, onde a gente vai ter que configurar o que vai ser feito quando você selecionar o valor. Então, como o valor ele pode ser definido pelo usuário, o argumento de entrada do onChange tem que seguir o tipo desse valor que foi definido. Então, aqui no value, eu coloquei uma string, né? Que para representar o masculino. Então, a entrada dele vai ser uma string. Tá? E aí, como ele não sabe o valor inicial, quando você cria a sua tela, ele vai precisar receber o valor nulo. E aí, para receber o valor nulo com string, a gente coloca esse ponto de interrogação depois do atributo. Aí a gente vai ter, então, essa atualização. Então, aqui eu vou dar um radio. Vamos ver qual que é o valor desse val. Então, aqui a gente já vai ter o radio funcionando. E aí, ele está aqui reclamando porque a gente precisa, além desses valores do checkbox, a gente precisa definir um outro campo, que é o group value. Então, a gente tem que ter uma variável que vai representar toda uma lista de itens que a gente quer selecionar. E aí, nessa variável, a gente vai poder armazenar somente o item dessa lista. Então, aqui eu vou colocar por exemplo, user radio, tá? Vou chamar assim. É o radio do usuário que ele vai escolher, tá? Vou chamar de sex radio. Então, se o sex radio, ele vai escolher o sexo aqui do usuário, se é masculino ou feminino. E aí, sex radio, então, ele vai armazenar esse valor, que é uma string. Então, a gente precisa declarar ele como um atributo da classe homeState do tipo string. Então, aqui, eu vou criar uma string que permite valor nulo e o nome dela vai ser sex radio. Então, feito isso, a gente já vai ter configurado o nosso radio. E aí a gente vai ver como que é o funcionamento dele. E aí, que nem a gente viu no checkbox, só fazendo isso não vai atualizar a seleção dele. Então, para a gente atualizar, a gente precisa dar um setState. E no setState, atualizar o sexRadial igual o valor que vai ser modificado. Tá? Então, aqui repare que ele vai atualizar o valor de um grupo de itens que você está usando, né? Está utilizando com o radio. Então, só para a gente ver o funcionamento, aqui vai ser o valor M, e aí para a gente estar testando, deixa eu voltar aqui, ó. Então, o Radio Button é isso aqui, cliquei, ele teve, né, a sua opção selecionada. Então, repare que o Radio, que nem no checkbox, ele só é a caixinha de seleção, né? O checkbox é só o quadradinho, o Radio é só essa bolinha. Então, a gente tem outros widgets já pré-definidos que ele já permite fazer uma listagem de um item. Então, no checkbox, a gente teve o checkbox list tile. Da mesma forma, a gente vai ter um radio list tile. Então, o radio list tile, ele vai permitir a gente ter mais atributos, como, por exemplo, um title, subtitle e assim por diante. Então, só para a gente exemplificar, eu vou copiar somente esse title, tá? Então, esse title, a gente pode definir qual que é o item desse radio. Então, a gente está querendo classificar, né, de masculino e feminino. Então, isso aqui vai ser o sexo masculino. Então, com essa informação, a gente já tem agora essa modificação. Então, isso aqui eu sei que é o masculino, tá? A gente vai estar criando outro. Deixa eu criar um outro radio style que vai representar o feminino. Então, o segundo vai ser feminino. Então, isso aqui é o texto que vai aparecer para o usuário. E o valor tem que ser diferente também, tá? Ele vai ser o F para feminino. E aí, o onChange também é a mesma coisa como a gente viu no exemplo anterior. E os dois vão atualizar o mesmo atributo, que vai ser o sexRadial. Então, repare que todo mundo, né, todos os itens que tiver com o mesmo grupo value, ele vai atualizar a mesma variável. E essa variável só vai ter uma das opções selecionadas no item. Então, aqui nesse caso, ou ele só vai ter M ou ele vai ter F, para representar masculino e feminino. Então, vamos estar vendo como é que está nosso exemplo. Então, aqui tem masculino e feminino.
Deixa eu colocar o debug console para a gente ver o que vai ser informado aqui na tela. Cliquei no masculino, então o sexy radio foi atualizado com M. Cliquei no feminino, foi atualizado com F. Então repare que através do group value ele vai atualizando, né? Quando a gente clicou no feminino, ele desmarcou o masculino para marcar o feminino. Vou clicar no masculino, ele vai desmarcar o feminino e marcar o masculino. Tá? Então, o group value é usado para saber quais são os outros radio, né? Quais são os outros itens que ele vai desmarcar. E aí a gente só pode selecionar o masculino ou o feminino, enquanto no checkbox a gente pode selecionar churrasco e omelete ou selecionar um ou outro. Então, essa é a funcionalidade do checkbox. Tá? Então, agora a gente vai estar vendo um outro tipo de widget de entrada de dados, que é quando a gente quer meio que ligar uma configuração e desligar outra configuração. Então, às vezes, né, você tem ali uma opção quando você vai logar no aplicativo que você quer, por exemplo, habilitar de você salvar sua senha ou não, né? Ou utilizar um cookie ou não. Então, isso aí tem várias formas de ser implementado. A gente vai ver uma outra forma, que é utilizando o switch. E aí, antes de a gente começar a colocar o switch aqui, eu vou atualizar aqui, pessoal, o tamanho da fonte, né? Eu acho que está muito grande esse 50. Deixa eu reduzir um pouquinho para a gente conseguir colocar mais coisas numa tela só. Então, eu vou voltando aqui nos text fields que a gente configurou e eu vou reduzir o tamanho do font size, tá? Vou reduzir para 20 no segundo e para 20 no primeiro. Então, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Ó, então, ele já ficou menorzinho, vai dar para colocar o switch agora aqui embaixo. Então, o próximo widget que a gente vai estar vendo, ele também vai ter valores booleano, né, de liga e desliga. Então, aqui no nosso column, né, o próximo widget vai ser o switch. E aí, o switch, a gente vai ter as mesmas configurações do checkbox. Ele vai ter um value, que ele vai ser um valor aqui booleano, vou começar com verdadeiro. Ele vai ter um onChanged, que ele vai receber um booleano também, né? Um booleano que pode ser nulo. E ele vai ter uma função para isso, tá? Então, vamos printar aqui o valor do switch. E vamos ver como atualizar ele. Então, só para a gente ver a atualização, a gente já sabe que vai ter que usar o setState atualizando o valor. Então, aqui, ó, ele está estático o valor do switch, né? A gente não vai ter essa configuração. Então, eu vou estar criando aqui um outro variável que vai ser o vol do switch. Então, esse vol do switch, quando a gente clicar no botão, né, na tela, ele vai atualizar o vol switch para o valor que está como argumento de entrada do onChanged. Então, feito isso, a gente já terminou a nossa atualização para renderizar a tela. Só falta criar aqui em cima um booleano do nosso vol switch. Então, com isso, a gente já declarou o vol switch e aqui já configurou ele certinho no widget de switch. Então, aqui, ó, ele está dando problema porque esse valor ele precisa ser... ele não pode ser nulo, tá? Então, aqui, ó, vai ser diferente. Ele não vai ter uma interrogação, a gente vai ter que ter um valor inicial. Vou colocar ele como true. Então, no switch, ele é um booleano de fato. Ele não pode ser nulo. Então, se eu descer aqui, ele vai corrigir o problema. E aí ele está dando problema porque o argumento de entrada do onChanged também não pode ser nulo. Então, ele vai ser do tipo bool. Então, com isso, a gente já atualizou, então, nossa tela. E aí, aqui, olhando o debug console, que a gente vai ter esse switch, que é essa marquinha aqui, bem simples, tá? Então, esse marca aqui, ele vai marcando liga, desliga. Então, tá apagadinho, tá falso, tá aceso, tá true, como vocês podem ver aqui. E assim como os outros widgets, né, de checkbox e radio, ele só é esse símbolo da tela, nesse componente. Então, você tem as versões com list tile para você colocar título, subtítulo e tudo que a gente viu para o checkbox e para o radio. Então, o switch list tile ele vai permitir a gente colocar aqui algum título. Eu vou colocar aqui um título que eu vou descrever como um texto aqui chamar de... Se quer receber notificações, por exemplo. Então, receber notificações, que normalmente é o que a gente tem, né? Então, aqui, ó, quer receber notificações ou não quer receber notificações. Então, isso aí seria um exemplo
usando o switch. Então, a gente vai estar vendo o próximo componente, ele vai ser o slider. Então, o slider, gente, ele vai ser um componente para você estar atribuindo valores que são números, tá? Normalmente inteiros ou ponto flutuante. Então, esse slider ele vai representar uma linha onde, quando você for escolher algum valor numérico, o usuário ele vai arrastar um intervalo dessa linha. Então, essa linha ela vai ter um valor mínimo e máximo. E o usuário vai ter um botãozinho que ele vai poder arrastar para a direita ou para a esquerda para selecionar o valor numérico que ele quer atribuir. Então, no slider, ele vai ter que ter um valor mínimo, que eu vou estar colocando aqui valor 0, vai ter o valor máximo, que eu vou definir como 10, e vai ter o value, que ele vai ser o valor atual desse intervalo aí que a gente está definindo com o slider. E aí, para a gente configurar, então, terminar a configuração com o slider, a gente precisa definir como que vai ser o método de onChange nele. Então, repare que agora, né, o valor ele é um número, ele vai ser um inteiro, mas só que como a gente vai ter uma linha que vai representar um intervalo de 0 a 10, ele vai pegar os valores entre esse intervalo. E esses valores são ponto flutuante. Então, a entrada aqui do onChange, ele vai ser do tipo double, e aqui ele vai ser um valor novo. Então, só para a gente ver como é esse valor, deixa eu dar um print aqui. Vou dar um print só para a gente ver o valor do slider. E aqui eu vou dar um val. Vocês vão ver o que está sendo selecionado. E aí, antes de a gente dar o set state, só para vocês terem ideia, esse aqui seria o slider, tá? Então aqui, né, mais à esquerda vai ser o valor 0, mais à direita o valor 10, e aqui no meio vai ser o valor selecionado 5. Então, para a gente atualizar isso, eu vou dar um set state, e aí eu vou estar definindo, então, um value, uma variável do tipo double, para a gente estar modificando ela conforme a gente vai arrastando aquele botão do slider. Então, eu vou chamar essa variável de val slider. Então, o val slider vai receber o val do onChanged, e aí eu vou estar criando, então, esse val slider, colocar aqui no atributo de value do slider. Então, eu fiz isso antes de criar o atributo. Para sanar esses problemas, eu preciso agora estar criando esse atributo de val slider aqui em cima. Então, abaixo aqui do val switch, a gente vai ter um double, colocando aqui o val slider, e a gente pode definir o valor padrão ali que a gente tinha colocado, que vai ser o 5. Então, começou ali a renderizar a tela pela primeira vez, ele vai estar com o botãozinho do slider no meio, no valor 5. Então, aqui embaixo, pessoal, deixa eu ver se não deu nenhum problema. Então, não teve nenhum problema. Eu vou estar, então, limpando o console. E aqui, então, a gente vai estar vendo o que vai ser selecionado. Então, repare que aqui ele está no meio, né? Está no valor 5. E eu consigo arrastar, ó. Conforme eu estou arrastando, repare que ali no método de onChange, ele está mostrando qual que é o valor atual. Então, eu fui um pouquinho para a direita. O meu slider está com o valor 5,15 aqui, mais ou menos. Então, se eu for aqui mais para a direita, ó. Aqui chegou no 10. O valor 10 é o máximo que eu chego, tá? E aí eu vou reduzindo ali o valor, né? Conforme eu vou mexendo no slider. E o mais à esquerda é o valor 0, que é o mínimo que eu configurei no slider. Então ele normalmente é usado para selecionar valores numéricos, tá? Normalmente você quer ali selecionar uma moeda, né? Dinheiro ou qualquer outro valor numérico. O slider ele pode ser bem interessante para isso, evitar que o usuário, por exemplo, digite um texto que você não quer. Então, isso aqui é uma boa forma de você pegar valores numéricos como entrada de dados de usuário, tá? E aí a gente agora vai ver algumas outros atributos que a gente pode configurar no slider. Então, a gente tem esses clássicos, né? Que é o value, min, max e o onChanged. A gente pode ter outras configurações para deixar isso aqui mais bonitinho, né? Ele dá uma informação de qual é o valor que foi selecionado. E aí eu vou estar mostrando alguns para vocês. Então, o primeiro que a gente vai estar vendo vai ser como colocar uma label de qual é a informação que foi selecionada pelo usuário. Então, para a gente colocar uma label, a gente precisa definir o atributo de divisions. Esse divisions, a gente vai informar como a gente vai querer dividir o slider. Então, de 0 a 10, quantas partições a gente vai precisar ter? Aqui eu vou colocar para ele dividir em 10 partições, e aí com isso, ele vai definir valores inteiros, já que ele vai pegar um intervalo de 10 e dividir por 10. Então, cada partição vai representar um valor inteiro.
E aí eu posso estar definindo um label. E aqui eu posso ter aqui um texto. Eu vou criar um atributo de label para representar um texto. Então isso aqui vai ser o label do slider, tá? E aí esse label eu posso estar atualizando conforme eu estou movimentando o botão do slider. Então eu vou estar definindo o valor desse label dentro do método de onChanges, tá? Então esse label ele vai ser um texto, vai ser a informação de qual que é o valor selecionado pelo usuário. Então aqui em cima eu vou estar definindo uma string label slider e aí o valor atual vai ser o valSide. Então vai ser o valSide.toString. E aí eu vou colocar um texto antes para a gente ver. Ó, eu vou colocar o seguinte. Ele vai ser... Vou colocar valor... Valor slider. Então esse aqui é o valor slider. Aqui, qual que é o problema que ele está tendo? Ah, ele está falando que não, deveria estar como um final. Tá, não quero que seja final. Porque eu quero atualizar esse valor, né? Então vamos ver se ele vai ajustar aqui. Ali ele está pedindo para ser final para ser imutável, né? Então eu vou fazer o seguinte. Tá, então por enquanto ele não vai ter nada. Vai ser valor do slider vazio, tá? E aí eu vou estar fazendo a atualização dessa label no onChanged. Então lá no slider, deixa eu encontrar onde ele está definido. Eu vou estar, além de atualizar o valSlider, eu vou estar atualizando a label também, né? Ele vai ser valor slider. E aí ele vai ter o parâmetro que a gente vai estar definindo, que vai ser... Eu acho que consigo colocar aqui assim, ó. Vou colocar o valSlider, tá? Não, na verdade ele não deixa. Então eu vou estar concatenando com mais mesmo valSlider.display. Então feito isso, eu já estou atualizando, né? Toda vez que eu mexer o botão do slider, eu vou estar atualizando o valor dele e a label que vai ser mostrado para a gente. Então vamos rodar para a gente ver como é que a gente vai ter o funcionamento disso. Então vou atualizar aqui a nossa aplicação, tá? Então aqui eu já deixo o debug console para a gente estar vendo como que vai ser o texto inputado. Então repare aqui que ele vai ter uns pontinhos. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver no vídeo, mas no slide ele vai ter 10 pontinhos marcando as divisões que a gente fez. Então aqui, ó, o valor atual é o 5. Eu não consigo movimentar entre intervalos que sejam diferentes do que foi definido. Então aqui ele vai ter um valor aqui por 6. Então repare que aqui ele foi direto por 6. Ele não passou de valores de 5 e 6, né? 5,5, 5,6, nem nada do tipo. Ele foi direto por 6. Agora aqui, ó, selecionou qualquer label atual, foi por 7, tá? Então com o divisions eu consigo controlar exatamente quais os valores ele pode permitir nesses intervalos. Então aqui repare, ó, o que foi exibido é só valores inteiros, tá? Ele não pegou valores de intervalos entre um inteiro e outro, né? Entre 2 e 3 e assim por diante. Então o slide ele tem essas configurações que vocês podem estar fazendo. Então, pessoal, com isso a gente finaliza todos os componentes de entrada de dados dessa aula. E aí a gente vai ter outros componentes que vocês podem estar buscando olhando lá no catálogo do Flutter. Ele tem vários tipos de componentes, como por exemplo um combo box, que normalmente é um campo onde você clica e aparece uma listagem de opções, normalmente utilizado para estado, né? Quando a gente vai selecionar o nosso estado, a gente clica ali na opção padrão que é de selecione, e ele vai aparecer uma lista de estado para a gente escolher. Então existem vários outros componentes de entrada de dados que vocês podem estar pesquisando depois como configurar com Flutter. Então isso aqui é o básico, só para a gente estar desenvolvendo aplicações nas nossas aulas. Então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal para vocês estarem recebendo os vídeos que vão ser lançados sobre o Flutter. A gente vai estar falando na próxima aula sobre como fazer navegação entre telas. A gente vai estar
desenvolvendo. Então, até agora, com os componentes de interface de entrada de dados, a gente construiu aplicações que só tem uma única tela. A gente vai ver, então, nos próximos vídeos, como a gente consegue estar criando várias telas para a nossa aplicação e como é feita a navegação de uma para outra. Então, não deixa de se inscrever para vocês estarem acompanhando o desenvolvimento dessa série, né? Como que vai ser a progressão aí dessa playlist de programação com Flutter. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero você aí na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.